Imagine herdar a pior terra do pai, justo quando sua esposa está grávida de 7 meses. Essa foi a escolha cruel de um pai muito rico. Numa fazenda distante vivia Augusto, um homem de grandes posses, dono de muitas terras e riquezas. Já idoso, decidiu reunir os 3 filhos para anunciar a partilha do patrimônio. Diego, como é o mais velho, ficará com as terras do leste, cheias de cafezais que produzem em abundância. Lucas, você, como caçula, herdará o oeste, onde estão os grandes rebanhos de gado, fonte de riqueza sem fim. E você, Rafael, meu filho do meio, ficará com as terras do norte. Surpreso, Rafael retrucou: Mas pai, aquela terra é seca, pedregosa. Como vou sustentar minha família? Entre os 3 irmãos, apenas Rafael era casado. Sua esposa, Bruna, grávida de 7 meses, permaneceu em silêncio, apenas segurando firme a mão dele. Como quem dizia sem palavras: força, meu amor. Mas Augusto sempre desprezara a nora por sua origem simples e decretou sem hesitar: está decidido. O filho mais velho, Diego, riu com deboche. Boa sorte com aquele mato seco, irmão. Lucas, o caçula, fingiu compaixão, mas logo virou as costas. Restaram Rafael e Bruna, entristecidos, mas unidos diante da injustiça. Os dias se passaram, até que numa tarde quente de verão, Rafael resolveu conhecer de perto a terra que herdara. Montou no velho jipe emprestado de um funcionário e levou Bruna com ele. O caminho era longo, poeirento, cheio de buracos. Quando chegaram, Rafael parou o carro em silêncio. O terreno era ainda pior do que lembrava. Solo rachado, coberto de pedras, quase nada além de mato seco. Bruna suspirou fundo, acariciando a barriga já pesada. Rafael, será que a gente consegue? Vamos conseguir, meu amor. Não sei como ainda, mas vamos. Enquanto Rafael caminhava pelo chão árido, ouviu uma voz chamando ao longe: Meu filho. Mas quem era essa voz misteriosa? Naquela noite, depois de ouvir a voz misteriosa ecoando sobre o deserto, Rafael não conseguiu dormir. O vento soprava entre as frestas da janela e Bruna, deitada ao seu lado, também permanecia em silêncio, refletindo sobre o que haviam vivido. Na manhã seguinte, mesmo cansado, Rafael voltou para as terras do norte. Levava consigo apenas algumas ferramentas simples e a coragem de quem não tinha outra escolha. Começou a retirar pedras, uma a uma, limpando o terreno com suas próprias mãos. O sol queimava, o suor escorria, mas ele não parava. Bruna, apesar da gravidez já avançada, não se afastava. Sentava-se embaixo de uma pequena lona improvisada e o observava com olhos cheios de fé. Em alguns momentos, levantava-se para levar-lhe água ou apenas para segurar sua mão, lembrando-o de que não estava sozinho. Dias se transformaram em semanas. Muitos ao redor zombavam. É impossível plantar nesse chão rachado, diziam. Mas Rafael não desistia. Cavava buracos, espalhava sementes, acreditando que algo iria nascer. Foi então que um milagre aconteceu. Enquanto trabalhava, ouviu o som de água escorrendo, olhou para baixo e percebeu que, entre as pedras, brotava um pequeno fio de água cristalina. Seus olhos se encheram de lágrimas. Bruna! Gritou emocionado. Vem ver! Ela correu, apoiando-se com cuidado, e quando viu a água surgindo da terra seca, caiu de joelhos. Tocou o solo úmido e agradeceu a Deus em oração. A partir daquele momento, tudo começou a mudar. O fio de água virou riacho, o riacho tornou-se fonte. As sementes começaram a germinar. Primeiro tímidas, frágeis, mas logo o verde tomou conta do que antes era apenas pó e pedra. Meses se passaram. O lugar que antes todos chamavam de deserto se transformou em um campo fértil. Árvores frutíferas começaram a dar sombra e alimento. Hortas cresceram. Cereais se multiplicaram. Rafael e Bruna não apenas colheram para si, mas também começaram a compartilhar com os vizinhos. Empregaram trabalhadores da região, ajudaram famílias carentes e transformaram as terras do norte em uma fonte de vida e esperança. A notícia correu rápido.
Diego e Lucas, movidos pela inveja, decidiram visitar o irmão. Quando chegaram e viram a fartura, ficaram sem palavras. Não, isso não pode ser verdade, murmurou Diego. Como pode esse lugar produzir tanto? Questionou Lucas. O tempo passou e o próprio Augusto, já enfraquecido pela idade e pela doença, decidiu conhecer as terras que havia desprezado. Quando chegou e viu o milagre diante de seus olhos, não conseguiu conter as lágrimas. Rafael, eu errei contigo, disse com a voz embargada. Dei a pior terra porque não acreditava em você, e muito menos em Bruna. Mas hoje vejo que Deus esteve contigo desde o início. Rafael o abraçou com força e respondeu: Pai, o Senhor me deu pedras, mas Deus me mostrou um jardim. Naquele dia, reuniu toda a família ao redor e abriu sua velha Bíblia. Com voz firme, leu o Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Bruna chorava emocionada, segurando o bebê recém-nascido nos braços. Diego e Lucas, envergonhados, baixaram a cabeça, reconhecendo o valor do irmão que haviam desprezado. E Augusto, diante de todos, pediu perdão à nora que tanto rejeitara. O deserto havia se transformado em uma verdadeira terra prometida. Se você gostou dessa história, compartilhe com um amigo e comente. Jesus sempre ampara seus filhos.